paixão pelo antigo e a vontade de preservar a história que ele se dedica há 10 anos à restauração de veículos de época. Eu converso hoje com Gilberto Dávila Rufino. O Palavra Aberta já está no ar. Gilberto, quando começou a paixão por veículos antigos? Olha, no meu caso é alguma coisa que vem já da infância, né? E um gosto pela história também, sabe? E depois, na carreira profissional, fez o quê? Não, na carreira profissional eu segui o caminho do direito, que já era o do meu pai, que foi advogado, juiz. Tem um outro irmão também, advogado, que foi também juiz. Mas eu sempre tive esse interesse pela parte técnica, né? E quase que num peso igual ao que das atividades que exerci no campo do direito. Então, me interessei sempre pelo lado tecnológico. Aliás, por isso até no campo do direito elegi como meu campo de interesse o urbanismo e meio ambiente, porque tem bastante, né, desse conhecimento técnico, científico também, me interessava. E a parte do carro antigo, a parte da madeira é a que mais me atraiu, além de um certo período da história do automóvel, a parte dos veículos que têm componentes de madeira. Então, entender como é que era construído um carro, um automóvel... Que anos desses carros? É década de que? 30, 40, 50? Exatamente. Mas eu digo sempre que a história do automóvel começa com os componentes de madeira, porque os primeiros automóveis foram chamados, inclusive, de carroças sem cavalo, na tradução literal da expressão norte-americana. E isso evolui muito rapidamente, porque, vamos dizer assim, em 20 anos a indústria do automóvel já havia adotado todo o procedimento para a construção de um veículo integralmente em metal. Isso já existia, porque a arte da metalúrgica, que vem da Revolução Industrial, já era extremamente avançada. E depois da Primeira Guerra Mundial, mais ainda. Então, só que chega num determinado momento, a madeira, que tenderia a desaparecer da indústria automotiva, foi mantida por uma série de argumentos, algumas conveniências, digamos assim. Quais foram? Estética, porque havia um gosto de veículos com esse estilo country, não é? Associavam a madeira também a um luxo na história do automóvel, que permanece... Dá uma elegância, né? Exatamente, permanece até hoje nos adornos, né, internos dos automóveis, e também, eu diria, pela funcionalidade. Mas o que fica bem evidente é, num determinado período, o gosto do público consumidor pela presença da madeira, inclusive aparente. E eram carros assim multifuncionais na época, né? Eu entendo que eles são os veículos que correspondem aos veículos de múltiplo uso hoje, não é? São as station wagon. Essa expressão station wagon, ela foi criada pelo Henry Ford, e onde ele utilizou um reflorestamento, porque foi manejado, não foi uma extração predatória. Ele montou uma gigantesca marcenaria no lugar, a cidade lá chama Iron Mountains, e nessa marcenaria, ao longo desse período de 20 anos, foram produzidos mais de 150 mil veículos com carrocerias semelhantes a essa. Ford. E com a madeira aparente. No caso, por exemplo, esse meu projeto hoje em Tijucas, ele corresponde a uma unidade dessas, digamos assim, que numa escala muito pequena, que é a que se pode hoje trabalhar, produziria, não é, para uma indústria automotiva. E falando em projeto, esse é um projeto que tu tens há 10 anos no município de Tijucas, que é um projeto que trabalha com veículos que têm essa carroceria de madeira e faz a restauração. Sim. Né? Então, tudo muito histórico. É uma forma de preservar também a história? O meu empenho maior nisso tudo, realmente, é pela preservação da história, né? A história da tecnologia, a história dos transportes, entendeu? Até a história da arquitetura, porque se você pensa numa arquitetura, não é, urbana
o rural no Brasil hoje, você pensa como ela era no passado, você vai encontrar as imagens de quais os veículos que estavam nessa arquitetura. Então, acho que isso anda em conjunto. E um projeto novo agora, o teu projeto é fazer um museu aqui, né, desses carros. Tens quantos veículos aqui dentro? Olha, o acervo que vai ser exposto, temos mais veículos que isso, mas o acervo que vai ser exposto no museu, sistematizado, apresentado assim com a descrição, com vídeos, com imagens, contextualizando, não são veículos restaurados, serão restaurados, todo ano haverá novas unidades restauradas, novos trabalhos, e isso vai ser rotativo, vão sair, porque o espaço também é limitado, e o objetivo é propagar no meio dos colecionadores brasileiros o gosto por esse tipo de veículo. Então, naturalmente, veículos que vão estar aqui hoje, amanhã podem estar até na coleção de outra pessoa, mas já terão contado a sua história nesse interior aqui, nesse local. Então, dentro dessa proposta, nós acreditamos que com 25, 30 veículos nós tenhamos um acervo suficiente para essa descrição. Também teremos veículos em funcionamento, a proposta é termos veículos que possam circular no entorno, não é? Fazermos um pequeno itinerário a bordo de veículos antigos. Então você vai ser transportada literalmente ao passado e, através desse passado, percorrer o centro histórico como uma vivência, né, que você leva. É um passeio maravilhoso, né? E depois do intervalo a gente vai conhecer um pouquinho mais e agora a parte da oficina. Vamos lá? Vamos lá. Então aqui é onde tudo é feito? Então, aqui é a nossa marcenaria automotiva, né? Produzimos aqui as carrocerias dos veículos chamados Station Wagon, né? Aqui nós temos o modelo esse aqui é a versão Ford da Station Wagon para os anos 1946 a 48. Aqui são 3 iguais, então? Aqui nós temos 3 iguais que atendem esses 3 períodos, né? 46 a 48. Quanto tempo leva para fazer uma carroceria como essa? Bom, aqui nessa fase já de produção, aqui nós já temos mais sistematizado esse modelo. Agora, se formos fazer uma unidade isolada, única, ela vai de 1 ano a 2. Aqui já estamos numa fase, digamos assim, de quase produção em série dessas unidades. E tem que ser uma madeira nobre, né? Uma madeira boa para fazer a carroceria, né? Com qualidade. Perfeitamente. Aqui nós temos experiência com 2 madeiras nobres brasileiras, que são diferenciadas. Que madeira é cada uma? Que tem, inclusive, fazem parte da nossa história automotiva. No caso, essa que você está se apoiando é a Cabriúva. E essa bem em frente, onde eu estou, é Imbuia. Né? E a madeira original dos veículos tinha mais qualidade ou menos que a nossa hoje? Então, a madeira desses veículos, quando provindos do hemisfério norte, não é, elas são, em geral, menos resistentes do que essas madeiras que nós encontramos aqui na nossa flora para substituir com a mesma propriedade e mesma função dessas madeiras de lá. É o caso dessa última aqui, você colocou a questão exatamente dentro de algo que me permite explicar que essa última espécie aqui que está aqui ao lado, a madeira é o freijó, ou louro freijó. E ela permite, digamos, o seu uso para essa função nobre, né, de uma carroceria funcional, porque veja, as portas têm que abrir e fechar no alinhamento. Então a nossa madeira aqui, esse louro, ele o freijó substitui a madeira norte-americana, e é conhecido, inclusive, no mercado norte-americano por ter sido utilizado como madeira importada do Brasil na produção de hélices para os aviões. Meu Deus, hélices? Hélice. Tem que ser tudo muito bem feito para não fazer barulho, para o carro andar bem e tudo ser um veículo com qualidade, né? Exatamente. Até depois, logo, vamos ter a oportunidade de fazer um passeio com um carro desse. Opa. E eu espero que você constate que realmente é uma carroceria silenciosa,
A madeira é fantástica, eu diria muito superior a qualquer componente plástico que hoje se possa criar para a produção de um automóvel. Não, há uma paixão em torno disso. É um conforto, é uma paixão, e é elegante, né? Mas logo não, vamos fazer esse passeio agora, pode ser? Vamos lá. Então, ótimo, fico à disposição. Tem todo um traje especial para andar com carro de época? De certa maneira convém, né? Para ficar em sintonia. Para entrar no clima? É para entrar no clima. Ah, então falta Mas na verdade o meu, então. Mas o chapéu realmente é de época, né? Dos anos 40, chapéu de feltro, né? Um Panamá, faz parte da... E isso é até interessante porque quando a gente apresentar os veículos na exposição, no salão, a gente vai procurar ter essa ambientação até de, né, buscar de fato uns trajes de época, né? Sim. Terno, né, as roupas femininas. Então aqui nós estamos no centro histórico de Tijucas, né? Agora vamos passar em frente ao que é hoje o Museu da Cidade, o Casarão Galotti, que foi restaurado com recurso do governo do estado também, né? Lei Rouanet. Pode usar combustível, gasolina comum? Esse veículo, o motor é V8, né, 8 cilindros em V, motor a gasolina, é um motor que é até muito célebre, porque foi um motor resistente que a Ford desenvolveu e era muito potente, tem uma arrancada boa, permite velocidade. Eu percebo que os carros da década de 30 são bem diferentes daqueles da década de 40. Eu diria que eles se destacam principalmente porque tem os paralamas ainda não incorporados no corpo central da carroceria, os faróis são destacados, então eles têm uma aparência assim realmente bem mais antiga. Esse que está aqui ao seu lado é um dos mais interessantes que eu tenho para apresentar, porque ele tem a carroceria em alumínio, veja bem, isso aqui é alumínio, é um veículo de 1926, é um Franklin e ele é com um motor refrigerado a ar, 6 cilindros em linha, então é como um Volkswagen e meio, entendeu? Motor 4 cilindros, esse é um veículo muito raro que eu tenho aqui, ele é um chassi bem longo e ele vai então com a capota de lona, né, o estofamento. Fica um carro muito interessante também visualmente, né? Esse é o que mais gosta, então? Tem algum preferido? Não, bem, todos são preferidos, é difícil fazer a distinção. Mas aquele que eu diria assim, que tem uma parte grande na nossa vida, até de família, digamos, que foi um retorno meu, a possibilidade de ter um carro de 1929, é esse que está aqui à minha direita, que é um Buick 1929, modelo Roadster. E todo esse veículo, para ser restaurado, ele depende de um complexo trabalho de marcenaria automotiva que está por dentro de toda a carroceria e que você não vê. Ô Gilberto, eu agradeço a oportunidade e agradeço também por manter todos esses veículos aqui, deixando um pouquinho da história para todos nós. Muito obrigado. Te dou um grande muito obrigado, na esperança de que você volte logo e que mantenha sempre essa ligação com o nosso empreendimento aqui em Tijucas, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada e mais sucesso.